Olá, começa aqui o Religar, Conhecimento e Religião, o caminho, fé e razão na visão de Pascal, conflitos teóricos com base cética e estoica e a conclusão sobre a relação entre razão e fé. Quem vai explicar essas e outras questões é o nosso convidado de hoje, ele é mestre em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu estou aqui com o Flávio Locke. Seja bem-vindo, Flávio. Acompanhe as notícias do Religar e pelo nosso site. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br/religare. Na nossa página você acessa os vídeos das entrevistas, fica sabendo sobre o que acontece no programa. Nós estamos também nas redes sociais. Procure por Religare, Conhecimento e Religião e deixe seus comentários para a nossa equipe. Flávio, como é que a gente poderia começar assim nossa conversa falando do contexto, né, da questão desse debate entre razão e fé lá no século XVII? Bom, eu acho que o começo da conversa, no caso da relação entre razão e fé no século XVII, é levar em conta a influência do ceticismo, a chamada retomada do ceticismo no início da modernidade. Na verdade, no final do século XVI, com a tradução de um autor cético importante da antiguidade, chamado Sexto Empírico, um nome estranho, verdade, que é traduzido pelo latim, por causa disso se torna bem mais acessível, né, aos leitores da época. E também, em razão da influência que Montaigne, renascentista francês importante, obteve com seus ensaios, né, em particular com um ensaio chamado Apologia de Raymond Sebone, em que ele explora bastante o ceticismo. Ou ao menos para esses autores que têm trabalhado, esse é o elemento mais importante da relação entre razão e fé no século XVII. Tentar, em alguma medida, conciliar o ceticismo, né, a crítica à razão nesse sentido e a fé, ou então, alguns autores podem se posicionar de maneira contrária e dizer que é impossível fazer essa conciliação, né, como se o ceticismo e a fé fossem opostos. Sim. Você acabou de traduzir, né, esse livro de Blaise Pascal. De que modo Pascal participa desse debate, interfere nesse debate? Bom, Pascal é um filósofo super importante nesse debate. Ele entra, no entanto, no debate um pouquinho tarde, né, do ponto de vista cronológico, embora seja também chamado, como autores anteriores, de fideísta. Não gosto muito de pensá-lo como um fideísta, não. Mas é assim que muitas pessoas o consideram, né? A ideia básica do fideísmo é dizer que a fé se encontra acima da razão, né? E não se pode prová-la, não tem que se adotar a fé simplesmente como se fosse de uma maneira cega. Nessa obra em particular, Pascal conversa com o Sr. de Sacy sobre o Epiteto de Montaigne. Pascal faz, como é que eu posso dizer, uma reflexão antropológica para pensar a fé, em primeiro lugar. Ele tenta mostrar a oposição existente entre o que ele considera ser as duas alternativas possíveis na filosofia, uma que ele vincula ao ceticismo e outra, nessa conversa com o Sr. de Sacy, ao estoicismo, né? Mostrar que essas duas maneiras de compreender o humano não dão conta de explicar o ser humano completamente. Sim. E por isso seria preciso, então, recorrer a uma outra perspectiva que desse conta dessa oposição. Antes de falar sobre essa outra perspectiva, né, quais seriam os limites do ceticismo e do estoicismo? Bom, Pascal raciocina da seguinte maneira na conversa com o Sr. de Sacy. Ele toma dois filósofos, né, como, digamos assim, expoentes de cada uma dessas correntes. No caso, o estoicismo Epiteto, que já está no título dessa conversa, que, aliás, é uma obra interessante, se me permite esse parênteses. Claro, sim. Pascal teve uma experiência religiosa, a gente talvez pudesse chamar de uma experiência mística, no final de 1654. E exatamente em novembro, né, de 1654. A gente tem, inclusive, uma pequena obra, por assim dizer, que ele escreveu hoje, nós chamamos isso de memorial, também traduzi e coloquei nesse livrinho. E logo depois faz um retiro espiritual. Essa conversa seria a conversa que ele teve com o seu diretor espiritual, chamado Senhor de Sacy, nesse retiro que fez em janeiro. Bom, muito bem. Agora, retomando a sua pergunta, né, só para a gente entender em que contexto essa obra se coloca. O Epiteto representa para o Pascal, como disse antes, uma determinada maneira de compreender a filosofia, em particular o ser humano. Para os estoicos, pensa Pascal, aliás, os estoicos, por Pascal, foram capazes de entender a grandeza presente no ser humano.
que seria a necessidade de seguir a Deus, por assim dizer, né? Seria o nosso principal dever. E do ponto de vista do ceticismo, a virtude seria reconhecer, por outro lado, a nossa fraqueza, a nossa incapacidade de conhecer a verdade e o bem, né? E, nesse caso, o filósofo que representa essa corrente é o Montaigne, que também está no título. Então, aí estão os limites. Pois é. Bom, aí começa a caracterização do Pascal, Sim. né? Ele diz, por outro lado, o seguinte, da parte dos estoicos. Tudo bem, eles conheceram o que seria a grandeza do homem ou o dever do ser humano, mas não foram capazes de reconhecer a fraqueza do ser humano. Esse elemento os céticos reconheceram. Então, do ponto de vista do estoicismo, também haveria um limite. Eles conheceram aquilo que nós temos de grande, mas não reconheceram aquilo que nós temos de miserável. No caso dos céticos, acontece a mesma coisa. Eles foram capazes de reconhecer o que nós temos de miserável, a nossa incapacidade de conhecimento. Mas não foram capazes de reconhecer aquilo que a gente tem de grande, né? E por isso o Pascal realiza uma oposição entre essas duas correntes. Aí você diz que ele faz então dá traz o terceiro elemento. Pois é. Qual seria esse terceiro elemento? Bom, a resposta é fácil nesse caso, né? Para o Pascal, o que explica essa oposição é o cristianismo, né? É preciso recorrer à religião cristã. Só ela, pensa ele, é capaz de dar inteligibilidade ao ser humano, a essas contrariedades que nós somos capazes de perceber. De que modo o cristianismo pode fazer isso, segundo Pascal? Pois é, a ideia do Pascal, Flávio, é a seguinte, é uma perspectiva agostiniana, né? Ele pensa o seguinte: a maneira da gente encontrar a verdadeira religião é encontrar a religião que explica o ser humano, né, a condição humana. Bom, então, para que ele encontre a verdadeira religião, que ele precisa de uma etapa preliminar, que é realizar uma espécie de descrição do humano, né? Essa descrição ele faz opondo essas duas correntes, né, pensando o que elas têm de correto, por assim dizer, e o que elas teriam de incorreto, né, para construir o que ele próprio chama de contrariedades, né? E que a gente pode pensar a partir da noção de paradoxo, que é uma palavra que ele usa nos pensamentos, já nos fragmentos, né? Você vê que há aí um paradoxo e a gente não consegue fazer sentido humano recorrendo apenas à filosofia. Bom, é preciso então ir além da filosofia. Que religião seria capaz de explicar essas contrariedades, né? Pensa o Pascal que é a religião cristã. Sobretudo, e nesse caso a figura do Cristo é importante para ele, porque o Cristo representaria a união de Deus e do homem numa mesma figura, né? Justamente esse caráter contraditório, né? Esse é o caminho que segue o pensamento do Pascal e que ele desenvolve depois com novos conceitos, né, maior elaboração, os fragmentos que hoje compõem os pensamentos. Sim. É de conhecimento, né, a disputa aí de Pascal também com o cartesianismo. Sim. Né? Sim. E você poderia ajudar assim, a entender de que modo, né, essas duas perspectivas elas disputam? Entendi. Entre si? Bom, vamos tentar. Na verdade, o Descartes é uma figura super importante nesse contexto também, né? A essa altura, né, quando acontece esse retiro espiritual, Descartes já havia publicado as Meditações, por exemplo, em 1641. Os princípios de filosofia também já tinham saído. Pascal tem conhecimento disso, né? E uma figura importante da corrente jansenista, né, a que o Pascal está vinculado, é uma figura que debateu com Descartes também, Arnaud, né? Então, o primeiro momento é perceber que o cartesianismo já é influente nesse período, e Pascal tem consciência disso. Pascal leu essas coisas, né? Bom, a presença de Descartes, no entanto, é muito curiosa, porque o Pascal se vale de Descartes de duas maneiras. Por um lado, ele usa a chamada dúvida cartesiana. O argumento do Deus enganador, por exemplo, da primeira meditação, aparece na conversa, mas Pascal atribui esse argumento a Montaigne, né? Ele não diz que isso é de Descartes. Ele nem está preocupado com isso, fazer história da filosofia, ele está preocupado em pensar um problema, né? Então, por um lado, Pascal usa Descartes para acentuar a dúvida do lado cérebro. E ele usa o Descartes, por outro lado, se valendo da noção de pensamento, imaginando que a grandeza do ser humano se encontra no pensamento. Daí, se a gente considera que Descartes faz a oposição entre coisa extensa e coisa pensante e atribui enorme valor ao pensamento, que é o que permite Descartes sair da dúvida, né? A gente pode imaginar, então, que Pascal tem esse lado absolutamente cartesiano, que é de reconhecer o fundamental do humano como sendo pensar.
Nós vamos chamar um breve intervalo, mas no segundo bloco nós vamos falar mais sobre esta relação entre fé e razão no pensamento de Pascal. Eu estou conversando com o mestre em filosofia, Flávio Fontinelli Locke. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.